Uhum. Bom dia! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso programa Salto Alto, o nosso programa para elevar a nossa autoestima, nosso autoconhecimento, esse programa delicioso de todo sábado, das 9 às 10, aqui na Rádio Itapuí 100.3. Aqui quem fala é Daniela Rocha, advogada e apresentadora do programa Salto Alto. E hoje a gente tem uma convidada super especial. Antes de eu apresentar ela, que é minha xará, né? Tem várias xarás que vêm aqui no programa. Olha que nome, né? Então vamos ler a nossa mensagem do dia. Depois eu sempre peço uma contribuição para a nossa convidada, algo que ela tenha a contribuir com essa mensagem. Vamos ver se essa mensagem tem alguma relação que a gente vai conversar hoje. Então, quem está no YouTube pode ver o livro é Meu Livro da Consciência, 360 mensagens para as boas escolhas de cada dia. Então, vai lá, chama. Antes de eu ler a mensagem, chama as amigas, as vizinhas, né? O pessoal para vir escutar esse nosso programa, para realmente a gente mudar algumas coisas, a gente se elevar, ter um sábado bem gostoso, um final de semana. Então, vamos para a nossa mensagem agora. 4 de novembro. Acredite no sopro de felicidade. Eu sei que em determinados momentos da vida não é fácil se reerguer. Quando uma tristeza se consome, quando a decepção deixa os dias mais cinzentos, quando uma perda faz o seu chão sumir debaixo dos seus pés. Entretanto, o mundo gira, a vida vai recolocando as coisas nos eixos. Mesmo que o sofrimento pegue para valer, não se entregue totalmente. Acredite, um sopro de esperança vai surgir em algum lugar para fazer você voltar a viver. Nenhuma tristeza é tão eterna a ponto de não deixar nenhum espacinho para a felicidade. Então, nenhuma tristeza é tão eterna a ponto de não deixar nenhum espacinho para a felicidade. Realmente, olha que mensagem. Essa mensagem também me fez me lembrar a minha sogra, que ela está sempre dizendo, tudo passa, né? Então, quando a gente está em alguns momentos, assim, meio reflexivos, assim, meio deprimida, então tudo passa. Então, eu quero apresentar a nossa convidada, minha xará, Daniele Cristina de Preto Alteneter. Eu não sei nem qual a qualificação que eu vou dizer para ela, eu vou pedir para ela se apresentar, porque eu vejo ela como empreendedora, como tantas coisas, tantos títulos, né? Mas eu acho nada melhor que ela se apresente aqui no nosso programa. Seja muito bem-vinda, Dani. Obrigada, Dani. Prazer estar aqui com Ah, você. que coisa E boa. Dani é um nome lindo, É né? linda, não sei se é o nosso nome, mas é Dani, né? Todo mundo é Dani. Dani, como tu te intitula? Empresária? Então, eu sou a Daniele, né? Hoje eu sou empresária. Eu vim faz 12 anos que eu estou em Santo Antônio. Sim. Eu casei, né? Vim para Santo Antônio. É, Sou mãe há 21 anos do Vitor Gabriel. Há 9 anos eu sou mãe da Maria Emília. Tenho uma família linda, sou empresária de Preto. E estou aqui hoje, então, para falar um pouquinho Sobre a tua da trajetória, né? trajetória, Conta um pouquinho, Dani, da tua empresa. Na verdade, a da empresa. Dani, ela é dona de uma loja, né? Que vende roupas femininas, por Isso. sinal, roupas muito, muito lindas, né? Para nos Obrigada, embelezar. Dani. E só para contextualizar, eu também, eu digo mulher, a gente tem algumas fases, né? Eu sou empreendedora, acho que desde que nasci, mas também já tive loja de roupa, depois. Sabia dessa Sério? história? Não. Não, Dani. Sim, aham, lá com, sei lá, 16, 17 anos, Já passou por essa trajetória. já passei por isso, né? Então, queria que tu compartilhasse um pouco, né, dos teus Essa minha desafios aí, da tua loja, como é que começou isso. começou, né? E até porque daqui a um pouco, assim, alguém que está escutando lá, diz, eu tenho, porque assim, é algo que a mulher, não sei se tu percebe isso,
que a gente gosta tanto de roupa que às vezes Tanto. quando a gente pensa assim, em empreender, parece que vem Bem, né? a questão da moda primeiro. Conta um Então, vou pouquinho contar um pouquinho, então, essa minha trajetória, como hoje a de Preto vai fazer 12 anos. 12 anos. 12 anos. Aham. 5 anos de porta em porta e Uhum. 7 anos estão com a loja física. Uhum. Mas como surgiu, né? Então, tudo a gente tem que lembrar que não é do nada, né? Uhum. Sim, sim. Empreender tem, eu digo sempre, que eu não sei se eu digo assim, é algo que tu vai aprendendo todos os dias. É uma constância. Mas a Dani, lá com 16 anos, eu era de Rolante, então, me apresentando, eu morava em Rolante. E com 16 aos meus 23 anos, eu trabalhava numa loja de confecção. Sim. Uhum. Que produzia peças, isso? Eu vendia, era Vendia, vendedora, era eu era vendedora. vendedora. Uhum. Então, eu passei, e lá, eu passei 8 anos da minha vida aprendendo muito. Uhum. Conhecendo Sim. essa arte da venda, né? Vendendo, trabalhando, me relacionando com as pessoas, né? Sim. Então, eu passei 8 anos. E quando eu vim para Santo Antônio, Uhum. há 12 anos atrás, eu cheguei e digo, o que que eu vou fazer, né? Em Santo Sim, Antônio? sim. Vou começar uma vida nova Vou e começar daí uma que. vida nova. Aham. E aí surgiu, na verdade, primeiramente não, primeiramente eu comecei a largar, assim, meus currículos, fui em Uhum. empresas, né, mas daqui a pouco surgiu assim, mas o que eu fiz a pergunta: "O que que a Dani sabe fazer?". Uhum. Sim. Nossa, a Dani sabe vender, porque eu vendi em call center, eu vendi em porta, eu fui representante, Uhum. Sim. então eu sabia vender em todas as áreas. E um dia eu recebi um convite e fui a São Paulo, Uhum. conhecer Sim. São Paulo. Então, nesse dia que eu fui a São Paulo, assim, sem conhecer nada, Dani. Uhum. E foi Quem... a passeio, não? Já Não, foi. eu me lembro que eu peguei R$ 1.500. Olha só. mil e Aham. quinhentos reais. Eu fui para conhecer, comprei umas peças, né? Uhum. E lembro até hoje que ainda eu morava essa parte, fui para da casa da minha mãe em Rolante, coloquei em cima de uma mesa, Uhum. né? Chamei as amigas, fiz um Uhum. chimarrão, chamei as amigas e ali começou. E daí já vendeu tudo. Vendi tudo no final de semana. Sim, sim. E ali começou então, eh, hoje, né, a de preto começou então com R$ 1.500. Olha só. E deixa eu até compartilhar contigo que É, olha como eu comecei as minhas vendas. Na verdade, eu também sempre fui vendedora. E com 15 anos eu ganhei uns dinheiro, assim, de aniversário. aham, E eu tinha uma tia minha que vendia de sacola. Daí eu disse, não, eu vou viajar contigo para comprar umas roupas para mim. aham. Mas daí rendeu, eu comprei, sei lá, uma sacola de roupa, mas é de festa Santa Catarina. Eu cheguei, o que eu fiz? Fui para a escola. Daí eu fazia magistério, eu vendi tudo para minhas colegas. E daí ali começou, E né? ele começou. Viajava, comprava e vendia, tá? E agora me conta mais. Veio de São Paulo, vendeu, e daí ali começou esse start teu de começar a comprar mais e vender. Ia vender. Aí eu entrei com outro desafio. O Uhum. desafio foi porque eu estava numa cidade nova, eu não conhecia as pessoas, né? Então eu comecei essa venda de porta em porta, e também foi muito por indicação. Sim, Porque é fácil tu começar a vender quando tu conhece todo mundo numa cidade, né? sim, é mais fácil. Ah, fulana, esposa de fulano, mãe de Isso. ciclano, né? Então tu já. Mas lembro até hoje que sempre foi por indicação, uma cliente me indicando para outra, e foi indo. Então, eu passei 5 anos conquistando essas clientes, Uhum. tendo, né, o meu perfil nas roupas, né, mais mulher, né, eu sempre gostei de trabalhar nessa linha mais mulher, com esse perfil, buscando ter qualidade no atendimento, qualidade nas roupas, e fui indo até 5 anos, então, de porta em porta. É. Sabia que agora tu falando assim, Hã. parece que até tinha me dado um branco e parece que eu lembro da Dani e daí sim, não, agora veio. Lembra quando eu te É, vendia no teu sim, quando tu escritório ia lá? de sacola, eu disse, olha só.
e parece que a gente esquece, né, É, que era mas é do bom como lembrar, né? é bom, É é bom. sempre bom a gente lembrar de onde a gente veio. E do que a gente, porque na verdade eu também vendi muito de sacola, e eu me lembro Muito. assim como era desgastante, assim, é cansativo, É porque puxar, é mais. porque daí assim tu dobra tudo a sua, tu bota na sacola, tu mostra pra Aham, pessoa, depois tu dobra de novo, e assim vai, e né? assim E vai. assim vai. Mas eu acho que tudo na vida tem um começo, né? Tu tem Uhum. que ter muita constância, persistência para te conseguir hoje, né? Com a Sim, de preto, quem olha, ah, é de preto, mas da onde é de preto veio? De preto veio, sim. veio Teve um início, teve um teve um início. início, teve um início, Teve um início. e na verdade, e daí depois, como é que nasceu a loja física? A física. Eu me lembro que foi um ano, sim, foi um ano de uma crise econômica, tá? Onde que eu e meu marido, assim, a gente decidiu até construir o prédio Uhum, e já pensando em colocar loja. sim, E a gente, ai, vamos? Não, vamos. A gente acreditou muito. sim. E quando eu decidi, comecei a falar, ah, agora vou abrir a loja, né? Uhum, As pessoas até me diziam, não, Dani, não vale a pena. Não, tu vai ver, tem muito gasto, né? Então, assim, eu fui muito no que eu acreditava, na minha uhum, fé, sim, na minha persistência, que acreditando que aquilo dá iria certo. dar certo. Botou energia ali. E eu acho assim, tudo que a gente coloca energia e que a gente tem pensamento positivo e executa, que tu também é muito de executar, vai lá e Sim, faz, faz. acontece, né, Acontece. Dani? Acontece. Acontece, né? Não, não eu me lembro assim que foi uma pessoa que eu trabalhava, assim, acordava cedo, né? Acordar cedo, dormir tarde, então assim, não tinha horário. Eu trabalhei Uhum, muito mesmo, assim, uhum, então assim, aí surgiu então, coloquei a loja, né? uhum. Nesse período. Até esses dias foi uma cliente lá e disse, nossa, tu lembra do dia da inauguração da loja? Parece que foi ontem, disse pra ela esse ano, né? Então ainda tenho essas clientes, assim, é tão bom Uhum. esse tipo de relacionamento, da gente Sim, conversar sim, que tu e acaba criando laços, um laços, vínculo, né? enfim. E lembrar de como tudo aconteceu, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Uhum. Isso eu acho maravilhoso, assim, tu trazer essas lembranças. E aí a loja da Te Preto foi um ano, né? Fui construindo hoje Sim. 7 anos. E cada ano que tá passando, assim, eu sinto, assim, que eu sempre gosto de fazer tudo, Dani, com uma das qualidades que eu acho que a gente tem que ter é ter os pés no chão, né? Assim, eu gosto de ser muito Uhum. centrada, assim, Sim. visionária, assim, eh, olhar, assim, para o mercado, mas também tendo um pouco de ousadia e coragem. Uhum. Sim, sim. Agora eu quero saber de ti, Dani, agora, porque assim, às vezes tem muitos ouvintes que nos escutam aqui que têm essa vontade de empreender, que querem Uhum. abrir o seu negócio, que gostam muito, né? Eu vejo que muitas mulheres querem abrir. E, Existe mercado ainda? com certeza. Existe. Eu sempre digo, Uhum. que o sol nasceu para todos. Uhum. Sim, sim. Tem mercado, sim. Temos, nossa, eu sempre digo assim, eu sou uma pessoa que eu até gosto de ajudar as pessoas, eu incentivo as pessoas a abrirem Uhum. seu negócio, porque tem espaço, nós temos muitas, como é que eu posso te dizer? É muita estilos, Isso, né? isso. Na verdade, a gente tem várias personalidades. Tipo Personali assim, a Dani vende para mulher mais madura, né? isso, Daqui um pouco eu vou vender para uma pessoa, depende, para mais jovem, adolescente, para adolescente. criança, para homem. Tem vários Tem estilos. muitos estilos, É, né? E assim, e um pouco é da nossa criatividade. sim. Porque tu pode abrir o mesmo estilo, mas tu criando uma forma diferente, eu acho que o sucesso realmente do negócio é quando tu coloca o que é único, o que é teu, Uhum, sim, né? sim. Quando tu coloca uma simplicidade que só tu tem. Uhum. Dani, agora eu quero até te fazer uma pergunta. Hoje, se fosse para ti abrir uma loja, ou se alguém viesse
qual é o primeiro passo? O que que eu tenho que fazer? Qual conselho tu daria para essa pessoa? Tu sabe que esses dias eu fiquei pensando, eu fiquei assim, nossa, se hoje não tivesse numa empresa e se abrir um Uhum. negócio, porque as pessoas, primeira frase que vem, não, tá tudo muito difícil, né? É a Uhum. primeira frase, Sim. né? Sabe por que eu te pergunto isso? Porque uns dias atrás eu conversando com uma pessoa e ela empreendeu no ramo da moda. Uhum. E ela me disse, tá tão difícil. E daí eu dei alguns insights para ela de algumas coisas, mas eu quero escutar de ti, depois eu vou contribuir também. Então vamos lá. Eu faria primeiro uma análise assim, qual é o meu público, qual o público que eu quero atingir, Uhum. né? Então, assim, anotem aí, qual é o público? Para quem? Porque assim, quem vende para todo mundo Não vende nada. não vende nada. Então, para quem que eu vou vender, né? Isso, porque eu digo isso porque foi que eu selecionei lá no começo o meu público, Uhum. Tu né? já tinha essa visão que tu queria Na que... verdade, um outro insight, anotem então. Anota. Anotem, Público. Uhum. venda o que realmente você usaria, Uhum. Tá. tá? Então, isso é um perfil da Dani, eu vendo as roupas que eu usaria, Uhum. né? Eu Sim, só coloco na loja o que eu gosto. Então, esse é um detalhe muito importante para o teu sucesso, sim. E né? acaba se conectando contigo, com a tua essência. Isso, Tá. isso mesmo. Então, esse é um outro insight. Eh, Tenha também um controle, faça as compras, Uhum. faça com um orçamento, tenha uma quantidade menor, Uhum. né, que tu consiga, sempre, chegar no final do mês, tá com o teu orçamento em dia, Sim, sim, porque né. na verdade eu me lembro assim, na minha época, onde eu comprava, a gente comprava ainda com talão de cheque. Também, comprei com talão de cheque daí. Daí tu ia com 2, 3 talões de cheque, e Aham, daí assim chegava no final do mês, era um monte de cheque para te pagar. E isso que isso. eu vendia de sacola, teve um período que eu tive loja, acho que 1 ano, mas assim, realmente era um estresse, porque daí tu tinha que vender, tu tinha que cobrar, tu tinha, né, dar conta daquele monte de cheque. E É, hoje eu percebo que realmente às vezes a gente arriscava sem, não tinha reserva, né? sim. Hoje, Essa parte, né, para a gente também conseguir pagar nossos fornecedores, a gente precisa receber, né. Então é sim. uma outra, assim, um fator importante. Avalie realmente, Uhum. se vale a pena tu sair vendendo, quantidades, mas tenha, né, mais, faça uma relação, porque a quantidade, de repente, de cliente não vai fazer a diferença para ti. O que vai realmente fazer a diferença é tu ter um controle, de entradas e saídas que seja bom para ti, para tua Sim, empresa, né. sim. Até porque tu não consegue no volume muito grande, tu tá começando, tu não entende ainda o Não negócio, né? entende. Assim, o negócio tu não é do nada que ele vai crescer e que tu vai conseguir, né, um boom assim de uma hora Uma para para outra. outra. Eu, E o bom se a pessoa, que quer abrir né, a sua empresa, ela já tem relacionado, Dani, tem a persona, né, do seu negócio, sim, ela já abriu e ela estava me relatando que que ela estava tá bem difícil, difícil. né? E daí eu dei alguns insights para ela com relação à prospecção de cliente. Eu disse para ela: olha, hoje eu entendo que não tem como tu não estar no digital. Porque as pessoas estão comprando no digital, tu tem que postar teus produtos. Ah, mas eu não gosto de aparecer. Ela me disse assim. Eu disse, não tem problema, tu não precisa aparecer, mas os teus produtos, eu tô falando. Por quê? Porque as pessoas querem isso. E eu te vejo muito nisso. Tu tá nas redes sociais, tu Mas não é que sempre foi assim, né, Dani? não, é sim, mas Tudo teve um começo, né, teve e na verdade foi o start da da pandemia, que pandemia. eu acho que foi de todo mundo, Eh assim, a maioria, né. Mas voltando a um insight bem Uhum, legal para essa pessoa, eu digo assim, ó, faça uma relação então, uhum. pelo menos de 10 clientes, e quando ela for comprar, ela já compra já Pensando. específico Uhum, naquelas clientes. Eu uhum. faço muito isso, tá? No Olha dia só. no Uhum, dia da compra, que eu compro fornecedor, né, hoje eu não uhum, compro mais, assim, eu não, viajo pouco, compro mais de fornecedor. uhum. Quando eu vou comprar, eu já compro os tamanhos específicos e começo a anotar para quem eu vou vender aquela roupa. Sim, tu já compra, faz uma compra mais direcionada. Direcionada, porque aí eu sei que o meu estoque Uhum, não vai ter sobra no estoque, uhum. porque o nosso lucro, realmente, a maioria das vezes das lojas ficam no estoque.
Sim, porque tu acaba comprando muitas peças, muitas numerações, Sim. e eu me lembro como sobrava, assim, roupa, daí tinha que ir lá fazer essa troca. Isso é algo assim que precisamos ter muito cuidado na compra. Esse é o grande segredo depois que você tem o seu negócio para ter realmente aparecer o lucro, né, da empresa. Sim. E na verdade, às vezes tu compra, dependendo do mercado, tu não vai conseguir trocar. E às vezes, assim, se compra, eu me lembro, assim, às vezes compravam as coisas diferentes. Mas às vezes eu gostava, mas às vezes o cliente também não era bem aquilo que o cliente queria. Daí ficava ali, ficava rodando, daí tinha que fazer liquidação. Então, realmente tem que ter esse, e principalmente agora, eu acho que agora tem que ter um cuidado muito maior, que o custo é maior, né? É maior, É, é maior, com certeza. E agora voltando a prospecção de cliente, a ao vo marketing. ao marketing. Eu me lembro, Dani, que foi antes da pandemia, Uhum, eu nem tinha Instagram, eu só tinha Facebook. "Ai, eu tenho que abrir um Instagram", tá, fiz um Instagram. aham. E aí eu pensei: "Eu preciso aparecer, porque a de preto É tu, né? é eu, eu Tu. preciso aparecer". Ah, mas vem aquilo que Ai, que vergonha, vergonha. Aham, o que que vão olhar? O que que vão pensar? O dizer, que que vão né. dizer? Aham. E aí eu me lembro, assim, até hoje, eu convidei uma pessoa para ela me ajudar e ir na loja, e eu fiz o primeiro vídeo. E no primeiro vídeo da loja, eu fiquei com a bochecha vermelha, Sim, porque tu é clarinha. clarinha, de Aham. vergonha, mas eu falei, e depois uma pessoa comentou: "Que legal, tu me incentivou a fazer o meu primeiro vídeo também". Eu fiquei Então, tão impressionada, Dani, que eu fazendo aquilo com vergonha, Deus, assim, na verdade, mostrou a tua vulnerabilidade, a que verdade, tu também tem vergonha, então eu tudo também tenho bem. vergonha. Sim. E assim eu comecei a fazer. Então eu tive esse insight, ainda bem que veio antes da pandemia, porque depois da pandemia, o que aconteceu? Ou tu faz, né. Sim, tinha que Não teve não sei. escolha, né. Então tu começou antes, eu achei que tu tinha começado na pandemia. Não, já comecei antes da pandemia. Olha só. Já teve comecei, né, eu fui devagarinho, né. Uhum. E foi e essa parte do marketing eu digo assim que todo dia tu tem que estar estudando, tu tem que estar aprendendo, Sim, porque o né. cliente tá ali, né? E assim, o nosso dia é tão corrido, eu vejo assim, tu compra pelo WhatsApp, tu compra pela internet, tu quer facilidade. Daqui a pouco tu vê um produto ali no teu WhatsApp, tu vê nas redes sociais, facilita. Facilita. E nessa parte tanto do marketing, né, como no dia a dia, eu sempre digo para as minhas colaboradoras: "Gurias, sempre sejam verdadeiras". Eu sempre se eu for para me enviar por exemplo, a gente faz muito, no pa diretamente, né, oferecer pelo WhatsApp ou Instagram mesmo, Uhum, eu gosto de enviar uma peça que realmente a Dani gostaria de usar. uhum. Sim, porque tu já conhece aquele teu cliente. Isso, entende? Uhum, Então: "Ó, Dani, olha", então essa essência também uhum, de te trazer aquilo a cliente se conecta uhum. contigo, porque ela tá realmente dizendo: "Nossa, a Dani sabe do que eu gosto". Sim. E quando tu não conhece essa cliente, assim, que tá, daí como é que tu faz? Dani, aí eu vou dizer pra ti que isso eu acho que então a gente já tem que, vir com um dom, porque Aham, aham. Tu consegue captar. isso, Dani. Então uma pessoa pode estar na minha loja, eu converso com ela e eu consigo olhar na conversa, eu consigo olhar para minha cliente e ter essa visão, então, qual é o look que ela gosta, como ela gosta, e isso é uma coisa única minha, então isso é algo que Sim, não tem sim, como sim, passar. não tem assim como dizer assim: "Olha, olha isso, olha aquilo", né, Não tu tem. tem essa sensibilidade. A sensibilidade é isso. Mas eu posso dar uma dica nisso. Quando Uhum, você for atender a sua cliente, esteja presente, se sim, conecte, esteja na presença, não simplesmente esteja atendendo por atender. Esteja ali perguntando: "Dani, como você está? O que que você veio buscar?". Ou também uma outra dica, chame essa cliente pelo nome, não me chame, por favor, de amorzinho, de florzinha. ai, sim, É algo que a gente tem né, é, uhum, Dani, né, isso se faz essa conexão com a cliente, e tu conversando com ela,
tu vai conseguir ter essa sensibilidade de entender o que que ela veio realmente buscar na tua loja. Sim, olha só que tantos insights que a gente teve, né? A Dani, que ela relatou a função do público, da gente se conectar com o cliente, da gente entender o cliente, da gente realmente fazer compras já pensando naqueles clientes que a gente já tem, que, né, já tem uma venda mais assertiva. Então, vários insights aí para quem, né, quer abrir um negócio, quem quer empreender, ou daqui um pouco algum amigo, alguma conhecida. Então, realmente, né, chama lá para escutar esse episódio aqui com nós, esse nosso programa. A gente já está finalizando, a gente já vai para o nosso intervalo. Depois do intervalo, a gente vai falar de outra parte da Outra Dani. parte da Dani, A Dani tem duas, a gente, na verdade, a gente tem vários, várias, né? Acho que é de Dani isso. eu acho. Múltiplos papéis, múltiplas atividades, isso faz parte. E é uma parte realmente que me encantou, assim, que foi algo assim que a gente que conhece a Dani como empreendedora, a gente não via esse Não vê outro esse lado. lado. Então, esse lado da Dani, a gente vai conversar com esse outro lado, que é a Dani também, né? Depois do nosso intervalo, então a gente vai para o nosso intervalo, depois na volta a gente sempre manda alguns beijos e abraços, né? E daí a gente vai conversar. Então agora curte aí uma música muito gostosa e a gente já volta aqui. Voltamos do nosso intervalo. E agora, antes de nós começar, a gente sempre manda os nossos beijos e abraços. Quem quiser mandar beijos e abraços, pode mandar aqui para o WhatsApp da Rádio Itapuí, né? Rádio Itapuí 100.3, o telefone WhatsApp aqui da rádio é 3662 1255. Quero mandar um abraço para Dona Antônia Brito, Dona Arina, Dona Verônica, Dona Leidina, o seu Adriano, Dona Terezinha, meus clientes. Quero mandar hoje especialmente para duas tias minhas que estão sempre me escutando aqui todo sábado e eu acabo esquecendo de mandar um beijo e abraço para ela, tia Fátima, tia Rosa, toda a minha família, meu marido, meus filhos, e beijos aí para os meus Muitos clientes, beijos. muitos beijos. Dani, para quem vai ter os beijos e Os abraços? meus, pois eu tava aqui pensando, meus beijos hoje. Tem uma pessoa que diz que assiste sempre. É, Vai lá para Nicole, para Regina, ai, olha só. para minha família também, para Neuci Vilbor, que estaria Uhum. aqui presente, diz ela. Aham, isso. A Nelci foi minha professora. Aham. Beijo também para você. Então, Dani, agora a gente quer conhecer aquele outro lado da Dani. Aquele outro lado da É, Dani. o lado espiritual. Eu vi que a Dani, a gente até vou mostrar aqui para quem está no YouTube. A Dani, também escreveu esse livro, Nascidas para Sim. Vencer. E eu quero saber um pouquinho disso tudo, porque eu fiquei encantada. Foi cantada, Fiquei Dani. encantada. Como é que surgiu? Como é que começou? Porque eu acho que as coisas acontecem através do autoconhecimento. Do autoconhecimento. Me conta como é que foi isso. E o legal, né, Dani, então, é interessante que tu é uma pessoa que teve um pouco mais de acesso, mais comigo antes da minha descoberta, né? Antes da tua descoberta. Então, eu vou contar aqui, tu vai poder trazer para. Sim. Como eu via, que na verdade, assim, a Dani, para mim, sempre empreendedora, dona de loja, É, eu não via, e a Dani, uma coisa que eu percebia, ela ter sempre, as conversas que a gente tinha, era é ligada. ligado ao empreendedorismo, mas tipo assim, sempre buscando alguma coisa. O que que eu vou fazer agora, sabe? Porque Uhum, eu também sou assim. Então e as tinha nossas assim, né? conversas eram sempre assim buscando mais, como crescer mais, como isso, como aquilo. E Dani, como é que despertou esse teu lado espiritual? Bom, Dani, então assim, a Dani, tá? A Dani sempre foi uma pessoa muito intensa, né? É, e eu sempre fui uma pessoa, além do empreendedorismo, eu sempre busco esse autoconhecimento, sempre busquei, Uhum, tá? Sou uma pessoa que posso dizer para vocês que desde os meus 20 anos, e foi até os 40 anos agora, hoje eu tenho 42, 4,2 na verdade. sim. Mas a gente não representa, né? Não. Eu sempre busquei esse autoconhecimento. Uhum, E por quê? Por que que a Dani buscava? Porque a Dani ela tinha um vazio.
Hoje eu posso contar para vocês, assim, e eu hoje eu tenho, assim, eu falo porque eu sei, eu sinto que as pessoas também sentem isso. Sim, porque na verdade, assim, a tua história muitas vezes se conecta com muitas pessoas que não têm coragem, ou que também estão sentindo esse vazio e não sabe por onde começar. Não sabe por onde começar. É. Então, a Dani, dos meus 20 aos 40, eu busquei, assim, incessante, uma sede, com muita sede. Eu buscava em muitos lugares. Eu fui aquela pessoa que fiz tudo que é tipo de terapia. Eu fui aquela pessoa que buscou, assim, em várias pessoas, em vários lugares. Mas no que, por exemplo, dá um Eu exemplo? buscava, por exemplo, assim, eu não só fazia terapias, como eu fazia os cursos. Isso é porque, assim, o Ó, que eu me lembro da isso. Dani é sempre, A sempre Dani fazendo fazia o curso. curso É. de reiki, curso de Uhum. barras, curso de autoconhecimento nessa linha de Uhum. terapias, Sim. buscava, mas eu também fazia muito assim. Eu era, ai, lá aquela pessoa faz alguma coisa, a Dani ia lá buscar, a Dani ia lá Uhum. para tentar preencher esse vazio. Uhum. Sim. Que tu nem sabia, ou tu tinha consciência desse vazio que às vezes as pessoas não Não, têm. eu tinha consciência. Tem uma amiga que eu até comentei com ela esses dias, disse Kelly. Nós estávamos andando de bicicleta e eu disse para ela assim, Uhum. um sábado de tarde, numa pedalada, eu disse assim, Uhum. nossa, eu vou ir agora para São Paulo, porque eu disse, eu vou buscar em qualquer lugar, mas eu vou preencher esse vazio. Eu não aceito viver dessa forma, sabe? Então, assim, eu Uhum. nunca aceitei, né? E as pessoas viam isso em mim, porque eu era. Hoje eu sou menos, né? Glória a Deus. Mas eu Uhum. era muito acelerada. E Uhum. então, isso eu buscava, Mas daí tu queria buscar algo para te desacelerar? não, Não. para preencher o meu vazio. Era Uhum. um vazio que eu não entendia, era uma dor por dentro. E Uhum. eu sempre coloco a mão, até colocando a mão aqui, porque era uma dor aqui, uma coisa que Uhum. me Sim. apertava aqui no coração. E então, chegou um certo dia, que foi até eu fazendo de um curso que eu lembro, de um curso que eu estava fazendo online. E uma mulher disse assim, para mim, eu vi a mulher disse, esse cara aqui, que o nome dele até é Piero Tavolazzi. Esse cara aqui, nossa, ele soltou, ela usou a palavra soltar, ele soltou, ele tem muita fé, eu digo, interessante, vou, Aham. né, Vou mais uma vez, pesquisar. vou Vou pesquisar, pá, pá, pesquisar. pá, pá, pá. Aham. A gente é Sim, dessa, é né, Dani? Pá, assim. pá, 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 pá. Aham. E eu sou muito de pesquisar, né, fui lá e pesquisei. E eu percebi, comecei a assistir a live deles, que todos os dias existe até hoje, né? 6 e 2 da manhã, e ele Uhum. falava de Mas Jesus. ele é brasileiro ou não? Ele é brasileiro, de São Paulo. Uhum. Tem Nunca, já Piero boto. Tavolazzi. Tá. Anotem Uhum. aí. E Ele, erro. isso, Piero Tavolazzi. Uhum. Ele faz live todos os dias, desde aquela época, 6 e 2 da manhã. E Uhum. ele falava de Jesus. Ok, falava de Jesus. E eu comecei a assisti-lo. Uhum. E o primeiro evento que ele teve um evento presencial em São Paulo, a Dani foi, Uhum. mais uma Sim. vez. E tu E já era católico? Como é que era a tua a minha espiritualidade? cidade foi assim, eu nasci católica, Uhum. tá? Não era uma pessoa, eu ia nas missas mais assim, mais quando era jovem. Aí depois, uma certa idade, eu fiz, pratiquei, fui no centro espírita, Uhum. também Sim. fui. Não me achei. E aí eu tava mais nessa área de autoconhecimento. Não tava Uhum. indo mais Sim. em religião, assim, Uhum. Sim, em igreja, dessas coisas. igreja, mas eu também não lia a Bíblia, não fazia nada disso. Eu Uhum. orava, tá, Dani? Sim. Eu orava normal. Ai, Deus, obrigado, babá, e Uhum. saía Sim. correndo, assim, tá? Assim. Assim Assim, como nem sei quem que faz assim. Tá, mas vai, assim, continua. assim, então, foi que eu era a Dani, tá? Aham. Aí, quando eu comecei a assisti-lo, algo me chamou, começou a prender minha atenção e eu comecei a ter uma rotina em oração, Uhum. tá? E no dia que eu fui lá no evento, ele perguntou para mim: "Quem quer reconhecer, Jesus como teu único salvador?". Nesse dia eu reconheci Jesus como meu único salvador na minha vida. Então, a partir desse dia, as coisas começaram a mudar na minha vida. Por Olha só. quê? Porque todos os dias
eu comecei a entender devagarinho, tá? No meu processo, eu tinha a vontade de estar na presença de Jesus. E eu falo isso pra ti e tu vai estar sentindo, eu tenho vontade de chorar, porque hoje eu sei o quanto Deus, quanto Jesus, ele faz a diferença nos meus dias. E te acalmou. E me acalmando. É algo que vai te acalmando todos os dias, porque nós passamos por dificuldade todos os dias, Sim, né? sim, sim, Em desafios. desafios, só que hoje é diferente, né? Né? E como é que tu bota isso na tua rotina? Para quem está nos escutando, daqui a um pouco, eu tenho esse vazio, eu quero me conectar mais com Deus, ou com a minha religião, ou com É, algo mais espiritual. Como a como gente eu faço? começa? Tá, eu vou contar então, de repente, primeiro, Dani, o que que era, ou se eu conto depois, o que que era o meu vazio, Tá, pode contar. Pô, pode contar, porque eu quero ter né? vazio para depois tu contar como é que é a tua Como rotina. é que é a minha rotina? Isso. O que que fez hoje eu entender que Jesus é o meu único Salvador? Conheceis a verdade vos libertará, João 8:32. Num dia, Dani, então, para te entender, dos meus 20 a 40 anos, eu fui em lugares, em pessoas. E nunca apareceu o que Deus me entregou numa semana. Eu comecei, eu comecei a me ver quando criança e começou a vir, e eu consegui ter a percepção, depois até procurei ajuda em psicólogo, mas eu tive, na minha infância, tive abuso, né? Teve o abuso sexual na minha infância. E isso, Dani, Mas isso era consciente para ti? Não. não, Ah, minha tá, mente isso. bloqueou. Tá, isso que, na verdade, às vezes a pessoa sabe que sofreu Isso. isso e trata, mas para ti não era Não, não era. consciente. Mas eu ia, né, em lugares para mim e nunca apareceu, né? Eu fui Uhum, nesses lugares e nunca apareceu isso. Então, o que que eu achei a diferença que foi quando eu me entreguei a Jesus. Jesus uhum, me mostrou, né? E uhum, assim, eu procurei ajuda, então, né? E nesse dia, o mais interessante que antes eu falei na Neuci, né? A Neuci uhum. vai poder, naquela semana, naquele sábado, a Neuci me envia uma foto com a mesma roupa que eu estava me vendo naquela semana. Coisa. Interessante, né? Então ela Aham, está aqui para. Então, Dani, o meu vazio era porque eu tinha, então, na minha infância, que eu acredito que como muitas mulheres, uhum. umas lembram, outras não lembram, mas enfim, não importa. A gente tem abuso, o abuso pode ser tanto sexual como verbal, Psicológico. psicológico, não importa Sim. a forma. Mas hoje eu consigo estar aqui falando isso para ti, graças a que eu me encontrei com Jesus, né? E isso hoje eu acredito que é uma dor de muitas mulheres, né? E, e cada dia, assim, hoje eu me fortaleço, então, mais em Sim. Jesus. Então, agora nós vamos trazer essa parte, né? Que o meu vazio era tanto que eu chorava e eu não entendia por que que às vezes eu chorava. Tu não entendia aquelas tuas Eu emoções, não não entendia as entendia o minhas que estava emoções. Não, acontecendo. eu não entendia o que estava acontecendo. E quando eu decidi, então, mudar, né? Uhum. Parar de buscar em lugares, em pessoas, e eu comecei a orar, Senhor, preenche esse meu vazio. Eu comecei a entender que nós temos o livre acesso Sim. Uhum. para te buscar em Deus, algo que é simples, e às vezes a gente dificulta. Sim, às vezes a gente cria um monstro, mas não é monstro, né? É tão simples. É que é isso. E no livro que eu comento aqui, ó, acessando a cura através do amor. O que que é amor? Jesus, né? Quais o primeiro mandamento que Deus diz, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então, assim, como é que eu busquei essa cura, então, Sim, do abuso? Através de Jesus, através do amor, né? O trazer também a parte que eu sempre digo que
que quando tu conhece realmente Jesus, tu entende, tu vai procurar entender sobre o perdão, Sim, a que é algo perdoar, tão difícil às é vezes, né? muito difícil. É difícil. Falei hoje mesmo e comentei, disse assim, o perdão, tu não consegue perdoar, eu digo falando pela Dani, perdoar, eu perdoei. Não, é um processo, Sim, ele tem que ser de dentro para fora. de dentro para fora. E aí eu digo, por isso que eu digo, é só quando realmente tu anda com Jesus para te conseguir perdoar. Sim. E essa Dani nova que, né, encontrou Jesus, que está mais espiritualizada, isso dá reflexo nos teus negócios, na tua família, e daí compartilha a tua rotina. O que que tu faz? Eu, por exemplo, estou te escutando, assim, tu está tão leve, tá? Quero começar Quero a me começar? encontrar com Deus. Como a gente primeiro faz? Faça na simplicidade. Eu tenho muito simples. Eu coloquei um bilhetinho Dani lá na minha cama, eu disse assim, Uhum. Dani, acordar 5:30 da manhã para viver os melhores dias da minha vida. E o que que eu faço? Eu acordo, coloco o meu louvor, eu leio uma passagem da Bíblia, eu oro. Depois eu vou começar meu dia. Uhum. Sim, então primeiro acordar, tu já faz a tua oração. Isso? E isso, eu já faço minha oração, já tenho o Uhum. meu contato com Deus. Sim, e essa oração é lendo a Bíblia? Tem alguma oração pronta? O que vem na tua cabeça? É agradecimento? É pedir? A Como é que oração, é? na verdade, que nós precisamos entender que Jesus, né, nosso Deus, ele quer que nós sejamos amigos íntimos dele. Então, nós Uhum. não precisamos ter fórmula. Sim, não precisa ter assim essa oração é da Não! segunda, aqui tá, tem que ler essa oração, E não. não, tu tem que agir como se estivesse conversando realmente Uhum. com o teu melhor amigo, que é Deus, né? Então eu digo: "Deus, eu tô assim", e muito tempo eu me perguntava: como eu tenho que orar?". Eu me preocupava com Sim, isso. eu tô te perguntando, porque eu acho que as ouvintes, as pessoas que estão me escutando, devem ter se questionando, tá, mas como é que eu vou começar? Tem que ter, comprar uma Bíblia, tem que comprar um livro de oração, como é que é? Na verdade, assim, por quê? Porque eu, Dani, como eu fui muito de buscar, em lugares mesmo e coisas, então tudo para mim é fórmulas. Uhum. E aí depois Deus foi me mostrando: "Não, minha filha, é simples, é Simples. muito simples, buscai-me, e ore do que sai da verdade do teu coração". E eu estou fazendo isso todos os dias, digo: "Deus", e assim, como é que eu faço a Bíblia? Eu gosto de ler e muitas vezes Deus fala comigo. Isso é o que eu encontrei na internet sobre. A Siri, A Síria, ela Siri, gosta de falar, ela quer né. conversar junto. Dani, continua. Siri, não é para te interromper nossa conversa aqui. Olha só o que que diz em Mateus 6:33: "Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça, e todas as coisas serão acrescentadas". Então, assim, não se preocupe, busque primeiramente em Deus, na simplicidade, porque as pessoas falam muito assim: "Ai, de ir na igreja", e sabe o que que eu digo hoje, Dani? Seja a igreja dentro da sua casa. É, porque parece que a gente tem assim, eu vou voltar, porque na verdade Não, eu gosto, assim, vou te dizer assim, Dani, a minha espiritualidade, eu gosto de orar, de agradecer, geralmente às vezes é no banheiro, assim, quando eu vou qualquer tomar um lugar também. banho, ou de manhã também, quando eu acordo, eu também gosto de, às vezes na cama, quando estou acordando, e daí às vezes eu fico, meu Deus do céu, mas será que a minha fé é tão boa, ou eu teria que ir para a igreja para orar na igreja? Não, não A gente precisa. acaba, parece assim que não, que Não. teria que ir na igreja. Eh, eu não, eu acho que sim, que a gente precisa, né, de ir uma vez na semana, mas o que que Deus quer? Ele quer a nossa intimidade com ele, né, todos os dias. Então, eu busco na minha simplicidade, eu estou dirigindo, eu estou orando, eu estou louvando. Eu estou na loja, eu tô louvando. Eu estou em casa, é na simplicidade primeiro dentro de casa. Como eu estou tratando os meus filhos? Qual é o meu comportamento com o meu marido? Uhum, sim, Eu estou sendo, dentro da minha casa, como diz a mulher de Provérbios 31, eu estou sendo uma excelente esposa, uma excelente mãe? sim. Porque Deus, ele não quer que tu seja lá fora, ele quer que tu seja dentro da sua casa. Uhum. E muitas vezes as pessoas, elas pensam no externo e Sim, esquece cuida do outro, do do outro. fora, do meu cliente, do meu negócio, e daí a minha casa, os meus filhos, o meu esposo,
eu posso tratar de qualquer jeito, e não é, né? Não, Não porque é. na verdade, agora tu fez eu lembrar que quando tudo começou, realmente eu disse uma coisa para mim, então anote que esse foi meu grande insight. Dani, agora tu vai parar de olhar para os outros, que a gente gosta muito de botar culpa no marido, principalmente, tá, Dani? Uhum, O sim. marido é por causa do marido, é por causa da ciclana. Quando eu decidi, eu lembro agora, tu fez eu lembrar deste momento, eu decidi, Dani, agora deu. Agora tu vai olhar para ti. Eu disse assim, eu sou responsável pela minha felicidade, mais ninguém. Sim. E é bem a autorresponsabilidade, porque a gente que é responsável pela nossa felicidade. A gente que é É, responsável. é aquela coisa do avião, né? Primeiro coloque a máscara em você, para Pra você se depois salvar. Depois tu salva um outro, o né? outro, Um outro. o E outro. Dani, e essas tuas mudanças, assim, o que que tu vê na tua vida de impacto com elas? Eu posso dizer para ti que eu consigo me sentir mais calma, tá? Uhum. Eu consigo ter mais consciência, mais presença no que eu estou fazendo. Até uma cliente disse assim, nossa, Dani, parece que tu tá mais leve. Uhum. Então, a percepção também as outras pessoas conseguem perceber. Eu tô contando algo que me Uhum. contaram, né? Aham. Então, eu acho que às vezes a gente não precisa estar falando para o outro, porque quando tu tem a presença de Jesus, que tu quando se deixa ser guiada pelo Espírito Santo, tudo à tua volta começa a ficar mais leve, as coisas começam a fluir, tu começa a prosperar, Uhum. né? Quando tu coloca a essência, eu digo assim hoje para as pessoas, para as gurias, para minha família, né? Eu quero que todos que estejam à minha volta, eu quero que a Dani brilha. Eu quero que todo mundo brilha. Pensa comigo, Dani. Sim. Se eu quero que todas as minhas clientes brilham, que a minha família brilha, que tu brilha no teu negócio, como iria ficar o mundo? Maravilhoso. Hã? Maravilhoso. E, na verdade, a prosperidade está aí para todo mundo, né? É aí para todo mundo. Dani, olha, a gente já faz um tempo, mas eu não posso, Deus me livre, encerrar sem a gente falar desse livro, tá? Porque Vamos lá, Dani. a gente tá aqui conversando e eu quero que tu conte como é que nasceu esse projeto Como é que desse nasceu esse projeto, livro então? lindo, né? E conta para nós como é que surgiu, né, esse projeto, né? Como é que aconteceu esse encontro desse monte de mulheres? E depois eu quero que tu fale também como é que a gente faz para comprar o Pra livro, comprar o né? livro. Eu já tenho o meu aqui, o meu já está até Autografado. autografado. Tá aí, eu estava dizendo para Dani que já está quase no final e realmente tem tantas histórias encantadoras Tem, né, aqui Dani? que a gente se encanta, né? Então, eu vou contar um pouquinho para vocês. Conta, conta. Quando começou esse processo, Dani, todo, eu lembrei, Deus me disse um dia, começa a anotar que um dia tu vai escrever. Só que eu deletei isso, né? Quando eu recebi para escrever esse livro, que é um projeto da Silvana Oliveira, Uhum. tá? A Silvana, quem é a A Silvana? Silvana Oliveira, eu conheci ela, então, foi no dia que eu fui para São Paulo, eu conheci ela. Olha como Deus fez. Ah, lá nesse evento que Nesse tu evento do foi. Pierro, eu conheci ela lá. Aham. Então, a gente se conectou com as nossas histórias, ela me ajudou. Eu tenho, a gente caminha junto até hoje, né? Uhum. Esse projeto, esse livro é dela, juntamente com mais 29 mulheres, Uhum. tá? Eu sou coautora desse livro. E esse projeto, é, ele já está em 15 países. Olha só, não é só aqui. Não, não é só Que aqui. maravilha. E ele tem uma palavra que muitos lugares onde pessoas que não têm acesso a uma Bíblia vão começar a ler a palavra de Jesus, uma mensagem através desse livro. Olha só, que interessante. Que interessante, né? Então aqui eu conto mais detalhes, então, sobre a minha história, mas eu tenho certeza, Dani, que se a pessoa que comprar ter acesso a esse livro, se não se identificar com a minha história, Não, a tem gente tem muitas histórias. muitas histórias que realmente, assim,
prende, porque na verdade assim, é um livro como a história conecta, né? Porque daí tu lê a história de uma pessoa, daí tu Aham, já, quando tu vê a página já é outra outra mulher, pessoa daí tu já quer ler também a história daquela mulher. E, daí, e cada uma com seus desafios com diferentes. seus dias diferentes. É muito interessante. Então, E se aqui eu for... deixo, né, Dani, ó, existem muitos caminhos e várias formas, mas o único caminho que te levará à salvação é Jesus, Muito bem, é verdade. né? Então, não pensem, a gente tem sempre na mente, ai, eu preciso fazer um monte de coisas e em vários lugares. Não, é uma coisa só que tu tem que fazer todos os dias, estar na presença de Jesus. E essa tua rotina tu faz de manhã e tu faz à noite também? Eu, go- Como é que é? eu gosto muito de fazer pela manhã, tá? Meu Uhum. devocional, mas para mim hoje é tão gratificante, eu amo tanto estar na presença de Jesus, que quando eu vejo de noite, para mim conseguir, às vezes tu vem de um dia tão assim, mais Sim, agitado, agitado. eu começo, coloco um louvor, começo a orar, e aquilo vai me acalmando, aquilo vai me trazendo uma paz em que hoje eu já não tenho mais a dificuldade, no começo eu tinha, a Uhum, dificuldade de conseguir, eu tive que ter persistência. uhum. Porque a circunstância das coisas que acontecem ao teu redor, Dani, é muitas. Os problemas são vários. Sim, são vários. Então, muitos dias eu passei sem conseguir ir para este momento. Uhum. Não, e daqui um pouco até para a família, porque uma coisa, a pessoa que nunca foi assim, e, né, e muda a rotina, né? Muda. Até a família também se adaptar a esse teu momento. Mas aí eu consegui, né? Sim. Hoje, lá em casa, uma vez na semana, a gente senta todos nós, a gente convida o Espírito Santo, convida Deus, e a gente lê uma passagem na Bíblia todo mundo junto. A Maria Emília, que tem 9 anos, ama, ela faz o início Olha da só, oração, que legal. Viu só? É a família toda impactada. a família toda impactada. E algo que eu tenho, que eu preciso dizer, que eu faço, que eu gostaria Uhum. que todos fizessem aí na sua casa, Ó, vamos ver. abrace todos Uhum. os dias alguém, mas é um abraço de 40 segundos, tá? Um abraço, ele tem muita cura num abraço. Abraçar. Como é Um bom abraçar, abraço. né? E na verdade, assim, eu tenho um pequeno de 10, esse ele tá sempre me abraçando. Mas o mais velho é uma resistência, né? Que Pois adolescente. Esse que eu tenho que então, abraçar. Esse. isso. É. E hoje é incrível, a Maria, mãe, eu quero aquele abraço teu de 40 segundos. Ah, ela já fala, já Ela já pede. fala. Já pede Ela já isso. fala. E às vezes tu não vai fazer, tu vai fazer realmente por ti, não é pelo outro. Uhum, Porque sim. o abraço ali, ele envolve, é tão bom um abraço. Vamos se É bom, abraçar, né? né? Vamos se abraçar, vamos finalizar nosso programa. A gente já tá. Gente, que papo muito bom. Olha, realmente encantador conhecer esse outro lado da Dani, né? Então, realmente, esse programa foi muito leve, foi espiritual, né? Para elevar a tua autoestima, né? Teu autoconhecimento, para que todo mundo consiga ter um pouquinho mais de espiritualidade no seu dia, da forma que quiser, da procura que quiser, cada um fala o nome que Que deseja, né? deseja. Mas que a gente consiga, né? Ter um pouquinho, ser um pouquinho mais leve, ser um pouquinho mais espiritual, né? Mais amor, igual a Dani falou. Então, quero me despedir. Já passo a palavra para a Dani também se despedir dos ouvintes aqui e desejar um excelente final de semana. E Dani, a tua mensagem final aí. Então, eu quero agradecer, então, agradecer, Dani, pela oportunidade de estar aqui. Hoje eu amo falar de Jesus, eu amo. Quero deixar uma palavra, então, que você sinta esse amor de Jesus, porque isso vai te trazer, estar na presença de Jesus, com certeza é o melhor caminho. Quem quiser comprar o livro, aonde? O livro está disponível lá no meu Instagram. Eu tenho, pode me Instagram. chamar lá, mas pode também, tá lá na loja também Isso, eu ia te disponível. perguntar. Tá lá na loja também disponível. Vai lá tomar um cafezinho, vai na de Isso, preto, na de e a preto gente conversa já sobre o conversa o livro livro e e compra. eu já acho uns looks também. Sim, sim. Você sai pronta de lá, espiritualizada, bem vestida, tudo de bom. Então, gente, bom final de semana para todo mundo. Beijo. Obrigada. Até próximo Até sábado. mais. Até mais.